Olá, meus queridos irmãos, que a paz de Deus, de Jesus, permaneça em nossos corações, hoje e sempre. E que a espiritualidade maior também nos assessore e esteja presente em nossa companhia nesse momento. Falaremos sobre transição. E se nós olharmos no dicionário, transição é o ato, o efeito de passar de um lugar para outro, essa transição. Passar de um estado líquido para um estado sólido, ou de um assunto para outro assunto. Isso é transição. Mas para nós entendermos então essa transição, que nós falaremos sobre um estado para outro, não, é de um mundo para outro. Nós falaremos dessa transição do mundo material para o mundo espiritual e vice-versa. Então, para isso, nós temos que entender, primeiramente, sobre morte. O que é a morte? A morte é a cessação, ou seja, o fim da vida orgânica, da vida do nosso corpo. Quem morre é o corpo físico, não o espírito. Desencarnação é a libertação do espírito imortal, que somos nós. Período de transição. Essa transição do mundo corpóreo para o mundo espiritual. Ou seja, na sua mudança de plano. Isto é desencarnação. A reencarnação é o contrário. É a mudança do plano espiritual para o plano terreno. Não é um processo punitivo, porém isso devemos sempre ter em mente, mas educativo. Pois aqui nesse mundo nós podemos dizer que é uma escola, onde aqui nós viemos estudar, nós viemos aprender a lição do Cristo. Essa é a oportunidade de aprendermos, para quando nós fizermos a nossa transição de volta à espiritualidade, tenhamos aprendido um pouco mais e sermos mais elevados espiritualmente. Aqui também nós falamos que é uma oficina, onde aqui também nós viemos desenvolver o trabalho braçal, o trabalho espiritual, todo o trabalho que nós temos que executar em prol dos nossos amigos, dos nossos irmãos necessitados. Também dizemos que aqui é uma prisão, o nosso planeta. No sentido de que essa prisão é de que nós aqui, vindo, nós somos presidiários neste corpo material. Pois se nós tivéssemos a iniciativa, que nós pudéssemos ter essa iniciativa de decidir se nós, diante dos perigos, diante de todas esse mundo que nós estamos vivendo, se nós tivéssemos a oportunidade de voltarmos, de sairmos desse mundo, de voltarmos para a parte espiritual, nós iríamos correndo, nós teríamos uma pressa enorme. Por isso que ela é uma prisão, porque o espírito fica aqui, preso no corpo, não podendo retornar, para executar todas as tarefas a que foi proposto. E aqui também é um hospital, onde nós vimos aqui curar as nossas dores, curar as nossas doenças através do trabalho, através do estudo, através da nossa melhoria interna, da nossa transformação. Aqui nós somos curados de todas as nossas mazelas. E para atingir
a perfeição, atingir a felicidade, atingir a plenitude, é necessário renovar-se na experiência da matéria densa. Veja, é aqui essa necessidade nesse mundo que nós estamos, justamente para nós crescermos, para nos desenvolvermos. No livro O Consolador, muitas perguntas são feitas ao Emmanuel, que através do Chico Xavier psicografou esse livro. E nesse livro tem o capítulo de transição, existem várias perguntas endereçadas a Emmanuel, e ele nos responde com uma propriedade muito grande. Uma das perguntas feita a ele é fatal o instante da morte? E ele nos responde que, com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade nossa sobre a Terra. Tudo é previamente determinado. É feita aquela programação e nós temos, teoricamente, ou trazemos na nossa mente qual o estilo, qual o tipo de desencarnação que teremos. E para isso nós teremos lá tantos anos aqui no planeta, 70, 80, 90 anos. E o suicídio é uma abreviação de tudo isso. O suicídio ele é o maior afronto contra as leis de Deus. Ele nos dá vida. Deus nos dá a vida e quer que nós cresçamos com ela. Nos dá uma bendita oportunidade de aqui estarmos, para nos desenvolvermos, para aprendermos. E o que as pessoas que se levam ao suicídio estão rejeitando toda essa vida que Deus nos dá. Nós devemos considerar que se o homem é escravo das condições externas da sua vida aqui na Terra, aqui nesse planeta, é livre no mundo íntimo. Porque se nós somos escravos de tantas coisas, leis que nós temos que usar como, já diz o nome, leis, nós temos que cumpri-las. Mas nós somos livres no nosso mundo íntimo, se nós queremos ou não queremos seguir as leis, se nós queremos ou não queremos viver nesse planeta. Nós temos essa liberdade de escolha. Vamos escolher bem. Razão essa porque, trazendo no nosso mapa de provas as tentações de desertar da vida expiatória e a retificadora, a gente contrai débitos penosos, aquele que se arruína, desmantelando as próprias energias. Nós temos essa oportunidade e essas provas, essa tentação de deserdar, ou seja, de tirar a própria vida. Já que nós temos essa oportunidade de uma vida expiatória, onde nós viemos aqui nos pagar as nossas contas, retificadora, de mudarmos, de retificar todo o nosso proceder. A educação e a iluminação do íntimo, elas constituem o amor ao santuário de Deus em nossa alma. Quem as realiza em si, na profundeza da liberdade interior, alça-se para a luz e para o bem. Aqueles que escolhem o lado certo.
os que eliminam, contudo, as suas energias próprias, atentam contra a luz divina que palpita em si mesmos. Essa luz que temos dentro de nós, que Deus colocou. Nós atentando contra a vida, nós estaremos desligando aquela luz. E existe ainda os suicídios lentos e gradativos, provocados pela ambição ou pela inércia, pelo abuso ou pela inconsideração. Suicídios lentos são aqueles que nós provocamos com os nossos vícios. São lentos e gradativos, como eles falam, porque ele vai se somando, vai crescendo cada vez mais. E ele é provocado ou pela ambição de querer muito, ou pela inércia de não fazer nada. Essa é a razão pela qual tantas vezes se batem os instrutores dos encarnados, pela necessidade permanente de oração e de vigilância, a fim de que seus amigos não fracassem nas tentações. Veja, os instrutores dos encarnados são os nossos mentores, são nossos anjos de guarda, aquele espírito que se comprometeu lá na espiritualidade de nos ajudar, de estar conosco, de nos indicar sempre o caminho certo. Por isso que nós temos que estar sempre em vigilância, em oração. O orai e vigiai, que Jesus tanto prega a nós. E proporciona à morte mudança inesperada e certas modificações rápidas, como será de desejar? Será que o simples fato da morte muda tudo? O que nós éramos aqui? Tudo é apagado? Tudo é esquecido? E ocorre uma mudança rápida na nossa vida, como nós gostaríamos que fosse? Será que funciona dessa maneira? A morte, ela não esbanja estados milagrosos para a nossa consciência. Porque tudo que nós levarmos, tudo que nós somos aqui, é fruto da nossa escolha, é fruto do nosso trabalho. Desencarnar é simplesmente mudar de plano. Como alguém que se transferisse de uma cidade para outra. Os nossos problemas nos acompanham. Se nós fizermos uma viagem de recreio, nós vamos passar um fim de semana, vamos passar um mês na praia para esquecer, como nós dizemos, os problemas vão nos acompanhar. Se nós conseguirmos ter essa capacidade de esquecê-los por esse tempo que nós estamos lá descansar, quando nós retornarmos para casa, os problemas estarão lá esperando por nós novamente. Nós temos que resolvê-lo. E o fato, então, de nós desencarnarmos simplesmente não apaga tudo que nós temos conosco. Nem as partes boas e nem as partes más. Imaginai um homem que passa de sua aldeia para uma metrópole moderna. A alma prosseguirá na sua carreira evolutiva sem milagres extraordinários. Ele continua, ele sai de um plano inferior, ou vai para um plano um pouco melhor. É a maneira do nosso desenvolver, da nossa maneira de crescer. Os dois planos, o visível, que é o terreno, o invisível, que é o da espiritualidade, se interpenetram no mundo. E se a criatura humana é incapaz de ver, de perceber o plano da vida imaterial, através da vidência, é que o seu sensório está habilitado
somente a certas percepções. Que espera o homem desencarnado diretamente nos seus primeiros tempos de vida de além-túmulo, ou na vida espiritual, quando retornamos. A alma desencarnada procura naturalmente as atividades que lhe eram prediletas nos círculos da vida material, obedecendo aos laços afins, tal qual se verifica nas sociedades do nosso mundo. Ele vai procurar aquilo que ele já estava habituado, ele já estava inserido naquele contexto. Ele procura ansiosamente no espaço as aglomerações afins com o seu pensamento, de modo a continuar o mesmo gênero de vida abandonado na Terra. É uma sequência. Sai com seus vícios daqui, quando chegar lá na espiritualidade ele vai procurar por esses vícios. A bondade que ele tinha aqui, ele vai continuar tendo essa bondade no plano espiritual. Mas tratando-se de criaturas apaixonadas e viciosas, a sua mente reencontrará obsessões de materialidade, dinheiro, álcool, etc. Esses são os espíritos obsessores que eles não conseguiram se livrar desse materialismo e eles ficam obsessos por tudo que eles tinham aqui materialmente falando. Daí a necessidade de encararmos todas as nossas atividades no mundo como uma tarefa de preparação para a vida espiritual, com o coração puro. Isso é que nós temos que levar em mente, que nós temos que encarar as nossas atividades como sendo uma coisa para o nosso próprio bem, para o nosso futuro. Porque nós não vamos simplesmente esperar que nós interrompemos algo aqui, daí vamos para a espiritualidade, se esquece tudo, ou que na próxima encarnação nós vamos reaver isso aí. Nós já vamos estar, na outra encarnação, nós vamos estar bem mais adiantados. Logo após a morte, o homem que se desprende do corpo material pode sentir a companhia dos entes amados que o precederam no além-túmulo. Se a existência terrestre foi o apostolado do trabalho e do amor a Deus, a transição será sempre suave. Se nós tivermos uma vida virada para o bem, fazendo tudo aquilo que a espiritualidade maior nos ensina, que Jesus veio nos ensinar. Quando nós retornarmos para casa, nós seremos recebidos pelos espíritos amigos, pelos espíritos superiores a nós. Nessas condições, ele poderá encontrar imediatamente aqueles que foram objeto da sua afeição no mundo, estando no mesmo nível de evolução, nunca se esqueçamos disso. Nossos pais terrenos, é quase que lógico que eles desencarnam primeiramente dos filhos, e quando chega a vez dos filhos desencarnarem, nós poderemos encontrar imediatamente, claro, dentro do nosso estado, do nosso nível de evolução, eles estarão lá nos recebendo, esperando a nossa chegada, o nosso retorno. Entretanto, aqueles que se desprendem da terra, saturados de obsessões pelas posses, materialistas, revoltados, não encontram tão depressa assim os entes queridos que os antecederam.
na sepultura. Porque muitos casos tem espíritos que ao desencarnar ficam dormindo por muito tempo. Então eles não encontram imediatamente aqueles da nossa família espiritual, podendo-se assim dizer. É por isso que observemos tantas vezes espíritos sofredores e perturbados, fornecendo a impressão de criaturas desamparadas e esquecidas. Porque não semeou, não fez por merecer que fosse recebido pelos amigos espirituais. É possível que os espíritas venham a sofrer perturbações depois da morte? Nós, espíritas, a morte não apresenta perturbações a quem tem a consciência reta e ao coração amante da verdade e do amor, dos que vivem na terra tão somente para o cultivo da prática do bem. Que o espírita cristão não considere o seu título de aprendiz de Jesus como um simples rótulo, ponderando a exortação evangélica. Muito se pedirá de quem muito recebeu, preparando-se nos conhecimentos e nas obras do bem, dentro das experiências do mundo, para a vida futura, em marcha para as realizações da vida imortal. Nós, por ser espírita, nós não somos mais nem menos do que aquilo que nós nos fabricamos, digamos assim. Porque nós somos construtores de nós mesmos. O espírita bom é aquele que se preparou para ser bom, aquele que estudou, aquele que praticou a bondade para ser bom. E o outro que não praticou poderá ter se desviado para o caminho da maldade. O espírito desencarnado pode sofrer com a cremação. Na cremação é importante exercer a piedade com os cadáveres, adiando por mais horas o ato da destruição do corpo físico. Às vezes, o espírito fica junto ao corpo, ele não consegue se desprender, dependendo do estilo de desencarnação que teve. De certo modo, existe sempre muitos deles de sensibilidade, muitos elos que ligam o espírito desencarnado ao corpo. Aquelas pessoas super vaidosas que amavam a sua beleza, o seu corpo, ao desencarnarem, eles vão ficar apegados à matéria. Então, nas primeiras horas após esse desenlace, em vista do nosso fluido orgânico, que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material, afinal de contas, foram anos e anos juntos. A morte violenta, ela proporciona ao desencarnado sensações diversas da chamada morte natural. A desencarnação por acidentes, os casos fulminantes de desprendimento, proporcionam sensações muito dolorosas à alma desencarnada. É um choque muito grande. Quase sempre em tais circunstâncias, a criatura não se encontra devidamente preparada
E o impositivo dessa situação, ele traz emoções amargas e terríveis. Pessoas apegadas ao plano material, muito materialista, nesse desencarne se desesperam, porque tem que deixar tudo para trás. Tudo aquilo que eles conseguiram, eles acham que poderiam levar junto, mas não é assim. Entretanto, essas surpresas tristes não se verificam para aqueles ou para aquelas almas, no caso das enfermidades dolorosas e prolongadas, aqueles que estão no leito de dor, que estão tendo a oportunidade de purgar as suas doenças, tendo tempo de pensar, de refletir, de passar a limpo a sua vida, em que o coração e o raciocínio se tocam das luzes, das meditações sadias, a oportunidade de orar. Quais as primeiras impressões dos que desencarnam por suicídio? A primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida, que se não extingue, que não acaba com as transições da morte do corpo físico. Muitos pensam que é o fim de tudo, estou cansado de viver, eu vou dar um basta. E essa é a primeira grande decepção, que quando ele vai para o plano espiritual, ele vê que não morreu. Suicidas, há que continuam experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre, em seu corpo somático, seu corpo indefinidamente. Eles ficam ali sofrendo, sentindo a dor. Muitos ficam escutando o estalido do tiro por muito tempo. Muitos se suicidam. O estilo do suicídio, ele fica sentindo a dor por muito tempo, anos a fio, sentem as impressões terríveis do tóxico que lhes aniquilou as energias. Aqueles que tomaram veneno ficam com o esôfago, sentindo no esôfago por muito tempo aquela queimação. A pior emoção do suicida é de acompanhar minuto a minuto o processo de decomposição do corpo físico, abandonado no seio da terra, verminado, apodrecido. Imaginem-se sentindo essas sensações. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles, pela sua característica de falso heroísmo, de covardia, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus. Deus nos criou para sermos grandes, para sermos bons, para crescermos. Nos dá a vida, nos dá lá 70, 80, 90, 100 anos, gloriosos anos para o nosso aprendizado. E nós, o suicida, abrevia esse tempo, negando o grande presente da vida que Deus nos dá. Os espíritos, logo após a sua desencarnação, ficam satisfeitos pela possibilidade de se comunicarem conosco,
de modo geral, muitos reduzido é o número das criaturas humanas que se preparam para as emoções da morte. O desenvolvimento dos seus trabalhos comuns na Terra e frequentemente as meditações da enfermidade não bastam para uma situação de perfeita tranquilidade nos primeiros tempos de desencarnados. Eis o motivo porque é tão importante as nossas reuniões de estudo e de evangelização, aos quais juntam-se a nós grande número de irmãos nossos ansiosos por uma palavra terrena. As impressões que trazem do mundo não lhes permitem a percepção dos mentores elevados, das mais altas esferas espirituais. Ainda estão muito ligados ao plano terreno. E já encerrando, meus irmãos, Leon Denis, um espírito altamente de luz, ele nos diz que nós deveríamos chorar na hora da reencarnação, que é um momento de intenso sofrimento para o espírito, e rirmos muito na hora da morte. Quando o espírito se liberta, já que em encarnação é seu encarceramento fluídico, e a desencarnação é a sua libertação. Chorar na hora de aqui vir, porque nós temos muitos sofrimentos aqui nesse nosso mundo. E é o contrário. Se faz a maior festa quando um espírito chega até o nosso planeta. E a tristeza de quando ele desencarna, de quando ele volta para a espiritualidade, que lá sim é a nossa verdadeira morada. Então nós deveríamos fazer festa, muitas alegrias quando o espírito desencarna dessa matéria e volta para casa. Tem algumas tribos que fazem isso. Isto é claro, bem explicado, se o espírito, é claro, cumpriu os objetivos da encarnação. Ele fez tudo o que ele se propôs a fazer. Porque se não o fez, serão dois choros. Um ao encarnar e o outro ao desencarnar. Tal a influência que esta sua conduta projetará na desencarnação. Refletimos bastante sobre isso. Que essa transição se faça de maneira amorosa. Que nós possamos trabalhar bem para ter esse mérito de voltarmos para casa com muito amor, com muito conhecimento, com bastante desenvoltura. Muito obrigado, meus irmãos. Que a paz de Deus sempre fique com cada um de vocês. Obrigado por mais essa oportunidade. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem bem. Até a próxima. Muito obrigado.